Olá, professoras! Que alegria estarmos juntas em mais uma aula de lançamento do programa Vivências na Pré-Escola. Hoje nós vamos falar sobre um tema que transforma profundamente o nosso cotidiano com as crianças, que é a organização dos materiais no espaço. Por isso o título dessa aula é Quando o Espaço Ensina Mais que Mil Palavras. Prepare-se para olhar para os seus materiais, para a sua sala, com outros olhos e, quem sabe, com mais encantamento. Quando eu conheci esse jeito de pensar os espaços na educação infantil, confesso, vieram muitas dúvidas. Eu me perguntei, mas isso não vai virar bagunça? Afinal, nesse trabalho não controlamos as ações das crianças. Nós fazemos convites, provocações e as crianças respondem, agem. Ou seja, perdemos o controle como nós estávamos acostumadas. Aí depois eu me perguntei também, como as crianças vão saber o que fazer? A gente está tão acostumada a dar comandos, instruções e esperar que elas façam tudo como a gente determinou, sempre em busca de um resultado padronizado, um resultado único para todas as crianças. Mas quando a gente muda o olhar, percebe que os espaços, quando bem pensados, orientam as ações. Basta nós, professoras, confiarmos. As crianças sabem o que fazer quando o convite é verdadeiro e estratégico. E mais uma pergunta me surgiu. Como eu vou saber se elas estão aprendendo? A gente cresceu acreditando que é o produto final que mostra se a criança aprendeu ou não. Mas nesse tipo de trabalho, muitas vezes, não há um produto pronto. Não há um resultado único para avaliarmos. O que há é um processo rico. E o nosso papel é observar, registrar e intervir com intenção. Talvez você também já tenha feito essas perguntas e está tudo bem. Elas são legítimas, elas marcam o início de uma mudança de olhar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, professora. Como o espaço, se bem pensado, se bem organizado estrategicamente, pode ensinar mais que 1000 palavras. Falando em bagunça, dá uma olhadinha nessas imagens. Muitos podem ver aí o quê? Sujeira, desorganização, criança fora de controle. E a professora? Essa professora não tem domínio de turma. Mas quando a gente compreende o desenvolvimento infantil e entende a essência desse trabalho, o nosso olhar muda. Isso aí não é só bagunça. É criança que investiga, que experimenta, que transforma o material em experiência de aprendizagem. Por trás dessas cenas, há uma professora intencional que pensou nos materiais estrategicamente, que organizou os espaços, que garantiu tempo, que garantiu liberdade para que cada criança pudesse construir a sua própria aprendizagem. E é justamente isso que transforma a sala em um ambiente vivo, potente e formativo. Agora eu quero compartilhar um pouquinho de como eu comecei a trabalhar com os espaços. Geralmente a mudança de postura começa com perguntas e na minha prática não foi diferente. As perguntas vieram com uma certa incomodação, sabe? Eu comecei me perguntando quais materiais eu estava oferecendo para as crianças e a resposta foi, eram sempre os mesmos e muitas vezes sem intencionalidade consciente. Por exemplo, quando eu ofertava um papel para desenhar, eu sabia explicar por que eu escolhi aquele papel e não outro? Depois eu me perguntei como eu organizava os espaços. Se eu só virava a caixa sobre a mesa ou sobre o chão e deixava os materiais ali, ou se eu organizava com estratégia, de forma que os materiais sugerissem ações, que eles fossem convites silenciosos, convidando as crianças a experimentar. Por fim, eu me perguntei qual era a minha postura diante do brincar. Eu controlava cada ação da criança, esperando que tudo ficasse bonito, certinho para o olhar do adulto, ou eu dava tempo e liberdade para que as crianças construíssem suas próprias experiências, suas próprias descobertas. Essas perguntas passaram a orientar o meu planejamento e ele deixou de ser só uma lista de atividades e passou a ser um convite intencional à experiência. Por mais que a gente não perceba a forma como escrevemos, o nosso planejamento revela muito. No nosso planejamento, nós mostramos as ações das crianças ou aparece apenas o adulto dizendo o que a criança vai fazer? Quando o planejamento vira uma lista de tarefa do professor, a criança aparece ali só de forma implícita, como quem precisa obedecer, cumprir as ações que o adulto determinou. Mas quando a criança entra no planejamento como sujeito, tudo muda. Muda o espaço, muda o brincar, muda o sentido da escola.
Falando em convite dos materiais, vamos olhar juntas essas 3 imagens. Todas são do espaço das letras. Em todas, o objetivo era o mesmo: convidar a criança a brincar com letras, nomear, traçar, organizar, formar nomes. Mas há pequenos detalhes que diferenciam profundamente cada uma delas. Na primeira imagem, temos letras móveis, sim, mas também temos letras desenhadas nas pedras. E isso muda o jogo. A pedra provoca outras sensações, exige outras habilidades manuais. A manipulação é diferente, mais firme, mais cuidadosa. E o papel, eu não coloquei qualquer folha. Era uma folha de caderno com linha. E esse detalhe simples abre possibilidades. Eu posso lançar um convite oral para quem estiver no espaço. E se você tentar escrever na linha? Sem cobrança, sem obrigação, só um convite que amplia a experiência. Já na última imagem, eu não tenho papel. O convite ali era feito por meio da mesa de luz, que por si só traz um encantamento diferente, não é mesmo? É a mesma brincadeira, explorar letras, que ganha outra dimensão quando a luz entra em cena. E aí está o ponto principal. A intencionalidade era a mesma, mas o espaço, por causa dos detalhes e dos materiais estrategicamente escolhidos, fez convites diferentes e por isso promoveu aprendizagens diferentes. E é esse cuidado nos detalhes que transforma o espaço em um professor silencioso que ensina, mesmo sem dizer uma só palavra. Quando a gente pensa um espaço organizado estrategicamente, não é sobre enfeitar ou decorar. Não se trata de deixar a sala bonita aos olhos dos adultos. É sobre convidar para a ação, é sobre pensar cada material, cada disposição, cada detalhe com intencionalidade. Um espaço bem organizado ajuda a organizar o pensamento, provoca a curiosidade, acolhe os interesses da criança. Mas quando não há intenção, o espaço também comunica. Só que comunica outras coisas. Ele controla, desestimula e até exclui as crianças mais curiosas, mais criativas ou que pensam diferente. Tudo depende de como esse ambiente é organizado, é preparado. Por isso, professor, eu te convido a refletir. Que tipo de convite o seu espaço está fazendo hoje? Antes da gente se aprofundar na organização dos espaços, eu quero voltar um pouquinho. Vamos falar sobre os materiais? Porque às vezes, quando a gente olha aquelas propostas inspiradoras nas redes sociais, bate aquela sensação, mas eu não tenho todos esses materiais. Mas, professora, eu preciso te dizer uma coisa com toda clareza. Não é sobre ter uma sala cheia de materiais caros. É sobre olhar para o que você já tem com outros olhos. O segredo está aí, está em usar melhor o que se tem. Potes, tampas, tecidos, galhos, gravetos, utensílios de cozinha, letras móveis, materiais escolares comuns, tudo isso pode se transformar em um convite potente, quando existe estratégia e intenção por trás. E essa intencionalidade nasce do quê? Do conhecimento que temos sobre o nível de desenvolvimento das nossas crianças, das necessidades de aprendizagem naquele momento e do nosso compromisso com o currículo. Quando a gente une essas 3 coisas, o material vira ponte, vira uma ponte entre o brincar e o conhecimento, uma ponte entre o interesse da criança e o desenvolvimento que ela precisa alcançar. Professora, você não precisa de mais materiais, você precisa ampliar o olhar para o que você já tem, professora. Agora que já falamos sobre a intenção, eu quero te convidar, professora, a olhar com mais atenção para os materiais que você tem na sua sala. Eles podem ser agrupados de forma bem simples em 3 grandes categorias: brinquedos, materiais não estruturados e materiais escolares. Brinquedos são aqueles objetos geralmente prontos, com a função já definida. Bonecas, carrinhos, panelinhas, bolas, jogos. Eles são importantes sim para o desenvolvimento da criança, mas muitas vezes já entregam um enredo completo, com pouca margem para invenção. Por isso, o nosso papel, professora, é pensar formas de ofertar esses brinquedos com propósito. Nós podemos enriquecer o contexto, propor combinações, mudar os personagens, desafiar o uso convencional. E tudo isso vai fazer o quê? Vai ampliar o brincar e estimular a criação da criança.
Agora vamos falar sobre os materiais não estruturados. Aqui entram tecidos, tampas, potes, galhos, conchas, pedras, gravetos, pedaços de madeira e muito mais. São materiais que em muitos casos têm uma função social definida, como tampar, cobrir, prender, mas que na brincadeira da criança são ressignificados com base nas necessidades que surgem no faz de conta. Um pedaço de tecido pode virar uma roupa para boneca, uma toalha de mesa, uma pedra pode ser usada como bolo, celular ou até como ingrediente para a comidinha. E o que guia essa transformação não é o uso correto dos objetos, mas é a lógica da própria brincadeira, o enredo inventado, criado pela criança. Esses materiais são abertos, eles não impõem um jeito único de brincar, por isso provocam imaginação, estimulam hipóteses, favorecem a construção ativa do conhecimento. Agora nós vamos falar sobre os materiais escolares. Aqui entra lápis, canetinha, papel, régua, esquadro, letras móveis, números plásticos, tesouras e vários outros. Mas também materiais que costumam ser associados ao ensino fundamental, como blocos lógicos, material dourado, tangram e escala de Cucineur. Muitas vezes esses materiais chegam à pré-escola com uma função fixa, ensinar um conteúdo específico. Formas, quantidades, operações e vários outros. Mas e se a gente mudar o olhar? E se em vez de usá-los apenas para aplicar atividades, a gente os transformasse em materiais de exploração, de criação, de experimentação? Os blocos lógicos podem virar peças para construção. O esquadro pode ser usado em composição gráfica livre. E o material dourado pode virar torre, trilho, muro, ponte, muito mais. Já a escala de Cucineur pode ser utilizado em desenho de composição. Quando esses materiais são ressignificados, a criança não apenas aprende conteúdo, ela investiga, formula hipótese, age com liberdade. Eles deixam de ser apenas um instrumento de ensino e passa a ser um instrumento de pensamento, de expressão e desenvolvimento. Todos esses grupos podem ser potentes, desde que usado com intenção. O que transforma o material não é o seu preço nem a sua aparência, é o convite que ele carrega. E você, professora, é responsável por propor esse convite. Agora que você já ampliou o seu olhar sobre os tipos de materiais e suas possibilidades, eu quero te fazer um convite. Propor um exercício prático. Pegue papel e caneta ou abra o bloco de notas do celular e anote, responda com calma, no seu tempo, essas 3 perguntas que eu vou te fazer. Primeira, quais materiais você já tem na escola, na sala? Liste tudo. Brinquedos, materiais não estruturados, materiais escolares, materiais naturais. Não subestime nenhum item. Às vezes, uma caixa de papelão, um pedaço de tecido esquecido lá no armário pode virar uma proposta riquíssima. A segunda pergunta, quais materiais você gostaria de ter para enriquecer suas propostas? Qual material faria diferença no seu espaço hoje? Pode ser algo simples, como uma variedade maior de tecido, de papéis, espelhos, pranchetas, formas geométricas de madeira ou letras com diferentes materiais. A terceira e última pergunta, como você poderia conseguir ou até criar esses materiais sem envolver custos? Essa parte é muito importante, exige criatividade e uma boa dose de comunicação com quem está ao seu redor. Pode ser sua família, a família das crianças ou até os professores que trabalham com você. E agora, a segunda parte desse exercício prático. Escolha 2 materiais que você já tem, simples mesmo do dia a dia, e escreva como poderia utilizá-lo de forma diferente, criativa ou até combinar com outros materiais. Um exemplo, blocos lógicos e cone podem virar peças de construção livre, torres, foguetes, castelos ou até mesmo personagens em histórias inventadas. Segundo exemplo, argolas, dados e lacres podem ser usados no espaço da matemática. A criança joga o dado, observa o número sorteado e coloca essa quantidade de objetos dentro da argola, formando conjuntos, comparando quantidades, resolvendo pequenas situações de contagem. O segredo está justamente nisso, na combinação inusitada, na intenção por trás da escolha e no que essa mistura convida a explorar. Esse exercício é mais do que uma lista, é uma maneira de ativar o olhar investigativo. Sabe aquele olhar que vai além do objeto, que enxerga a potência da aprendizagem, onde os outros veriam apenas sucata?
Antes de analisarmos algumas imagens de espaço, eu quero te propor um desafio muito simples e, ao mesmo tempo, profundamente transformador. Se propõe a organizar os espaços da sua sala uma vez por semana, mas organize com intenção, não apenas para ocupar o espaço da sala, mas para criar contextos vivos de investigação, criação e escuta das crianças. Você não precisa montar tudo de uma vez. Escolha pelo menos 2 espaços. Por exemplo, comidinha e construção, desenho e letras. O mais importante é deixar que eles permaneçam por alguns dias. Quando o espaço permanece, ele convida com mais profundidade. A criança que hoje explora pode retomar amanhã e pode reinventar depois. Isso nos dá a chance de observar o que muda, observar suas ações, o que ela faz de novo hoje, o que ela repete amanhã e o que ela pode transformar depois. Enquanto você observa, você também pode começar a ver a potência dos pequenos gestos, sabe aquelas sutilezas? A criança que empilha hoje, amanhã ela pode criar enredos. A criança que observa hoje, amanhã ela pode passar a experimentar. E tudo isso sem que a gente precise dizer o que fazer, porque é o espaço que convida, é o espaço que provoca, que ensina. Então, professora, eu quero te fazer um convite agora. Enquanto olhamos as imagens a seguir, ative o seu olhar de possibilidades. Pense, o que eu tenho na minha sala hoje que pode ser usado para criar um espaço que provoque, que convide, que encante. Pode ser uma caixa esquecida no armário, a tampa de um pote, um tecido ou um papel que está guardado. Às vezes o que falta não é material, é ampliar o olhar. E com esse olhar ampliado, mais sensível e mais atento, vamos observar as imagens e refletir juntas? Agora sim, vamos juntas observar algumas imagens reais de espaços organizados estrategicamente. Começamos pelo espaço da comidinha, que é sempre muito queridinho pelas crianças, mas que vai muito além do faz de conta. Observe essas imagens. À primeira vista, pode parecer apenas um espaço para brincadeira de cozinhar, mas repare nos detalhes. Temos colheres, panelas, tampas, potinhos, tecidos, organizados de maneira que convidam a ação. O pano funciona como base para organizar a cena, os potes como utensílio e as tampinhas podem virar ingredientes, pratos, tampas, o que quiser a imaginação da criança. Essa seleção não é por acaso. Cada material foi pensado com intenção para provocar simbolizações, enredos, organização de pensamento e também favorecer as relações sociais. Enquanto você observa essas imagens, pergunte a si mesmo o que eu tenho na minha sala que poderia compor um espaço de brincadeira de comidinha. Tenho tecidos guardados? Tenho panelas, potes, vidrinhos que eu posso utilizar? Às vezes, só de olhar com outros olhos, a gente percebe que já tem o que precisa para criar um espaço potente de brincadeira de comidinha. Não é sobre reproduzir propostas exatamente como a gente observa, mas sobre se inspirar e adaptar à nossa própria realidade. Agora vamos falar sobre o nosso papel durante esse brincar. Não é o de conduzir nem de interferir o tempo todo, é o de observar com escuta atenta o que a criança faz, diz e sente. Observar suas ações, suas falas, suas expressões corporais e emocionais. Nos slides você verá várias perguntas que nos ajudam a refinar o nosso olhar durante o brincar, mas não vou me aprofundar por causa do tempo. Quem ingressar no programa Vivências na Pré-Escola terá acesso a este material e poderá adaptar essas perguntas à sua prática. Agora vamos olhar para o espaço da construção, um dos mais ricos quando pensamos no desenvolvimento cognitivo, motor, simbólico e emocional das crianças. Observe essas imagens com atenção. A composição dos materiais foi pensada com intenção e estratégia. Há blocos de diferentes formas, tamanhos e texturas. Peças cilíndricas, quadradas, leves, pesadas, simétricas e irregulares. Essa diversidade de material não é por acaso, professora. Quando oferecemos diferentes tipos de peças, estamos ampliando as possibilidades de construção e imaginação, mas também estamos impulsionando o desenvolvimento motor fino, a coordenação olho-mão, a percepção espacial e o raciocínio lógico. Mais do que isso, estamos ativando o psiquismo da criança, porque ao construir ela precisa planejar, antecipar resultados, resolver problemas, adaptar ideias e lidar com suas próprias emoções frente aos desafios. Essas ações mostram o quanto ela está envolvida, não só com os objetos, mas com o próprio processo de pensar e criar. Agora, professora, eu te convido a olhar para a sua prática. O que você já tem na sua sala que pode compor um espaço de construção?
talvez blocos, mas também rolos de papel, tampinhas, embalagens. A riqueza está na mistura, no contraste, nas possibilidades. Construir com materiais variados estimula não só o corpo, mas também o pensamento, a criatividade e o psiquismo infantil entra em movimento. E é justamente sobre isso que vamos falar nos próximos slides. Porque não basta montar um espaço potente, é preciso estar presente, com intenção e escutar com os olhos. Vamos juntas? Aqui, novamente, eu não vou ler e me aprofundar por causa do tempo, mas você que ingressar no programa Vivências na Pré-Escola terá acesso a todo esse material e poderá adaptar à sua realidade. Agora vamos olhar para o espaço do desenho, um território onde as crianças expressam sentimentos, percepções, ideias e experiências, mas que também pode ser um espaço de investigação, escuta e proposição intencional. Observe essa imagem. O espaço foi organizado com uma obra de arte de Pablo Picasso. Aqui não se trata de um desenho livre ou espontâneo, mas de um desenho de observação, feito a partir da análise de uma imagem. E isso é importante destacar, porque propor desenho também pode e deve ser intencional, professora. Não precisamos ficar restritas ao desenho livre como única forma de expressão. Nós podemos propor desenhos de observação de objetos reais, plantas, obras de arte, cenas da vida cotidiana. Também podemos propor desenhos de composições visuais, com recortes, colagens e montagens. Também podemos propor a exploração de diferentes riscadores, lápis, carvão, giz de cera, canetinha, pincel grosso, pincel fino e também ofertar diferentes suportes. Papelão, papel craft, papel manteiga, papel alumínio, espelho, tecido, copo plástico, vidro. Cada variação de material provoca uma outra resposta, um outro gesto, um outro pensamento. E nesse processo, o nosso papel é observar como a criança se aproxima desse espaço, como ela escolhe os materiais, que traços aparecem. Ela representa o todo ou foca nos detalhes? Todas essas perguntas estarão disponíveis no material completo da plataforma para que você possa acessá-las e adaptar à sua turma. O mais importante aqui é perceber que o desenho é uma linguagem rica e cheia de camadas. E quando a gente se propõe com intenção, amplia as possibilidades de expressão e escuta das crianças. Agora chegamos ao espaço das letras e aqui eu quero fazer uma pausa importante. Esse espaço não é sobre alfabetização precoce, não se trata de antecipar o ensino fundamental. É, acima de tudo, um espaço que convida a descobrir a linguagem escrita como forma de expressão. A criança não precisa saber ler ou escrever para habitar este espaço e é justamente por isso que ele é tão potente. Professora, quando a criança estiver neste espaço, observe como ela manipula as letras móveis. Ela organiza, empilha, separa por cor ou som, tenta formar palavras ou cria composições visuais com as letras. Cada ação revela uma etapa da relação da criança com o sistema de escrita. Repare também, professora, ela busca as letras do próprio nome, faz associações com o nome dos colegas, dos familiares ou objetos do cotidiano. Essa busca pelo nome próprio é muito comum e muito significativa, porque o nome é uma marca da identidade dela. Quando a criança se reconhece nas letras, o processo ganha um sentido afetivo. E é exatamente isso que queremos, não é mesmo? Um espaço onde a criança se reconhece, se expressa e experimenta. Antes de ser sobre saber escrever, é sobre ter o que escrever e querer escrever. Como o nosso tempo está se esgotando, professoras, em outro momento, eu prometo, eu retomo essa questão sobre o que observar nesse brincar com letras, combinado? Em muitos momentos, a escrita, ela não aparece como uma proposta isolada, mas como parte de uma brincadeira de faz de conta. E isso é extremamente potente, porque a criança passa a usar a linguagem escrita com sentido real, ainda que simbólico. Mas, por causa do tempo, não iremos nos aprofundar aqui. Essa questão eu prometo, eu vou retomar lá no programa Vivências na Pré-Escola. Aqui também, professora, podemos retomar em outro momento, porque por mais que seja um espaço de letras, a observação aqui exige um outro olhar por causa dos elementos que compõem o espaço. Chegamos agora ao espaço dos números, um lugar que, assim como o espaço das letras, muitas vezes é confundido com a antecipação de conteúdo lá do ensino fundamental. Mas aqui o que estamos propondo
propondo é uma outra coisa. Um espaço onde a criança experimenta, manipula e constrói noções matemáticas a partir da ação. Matemática na pré-escola não começa com conta, começa com relações, quantidades, comparações e organização do pensamento. Observe como a criança manipula os números e os materiais. Ela agrupa, alinha, empilha, separa, usa os números em sequência ou mistura livremente. E aqui vem um ponto essencial. Mesmo quando parece não haver lógica, há uma lógica para a criança. E o nosso papel, professora, é escutar com os olhos o que ela está tentando fazer, o que ela repete e o que ela compara. Quando abrimos esse espaço com intenção, a matemática ganha corpo, gesto e sentido, professora. E o mais bonito é perceber que não é preciso antecipar nada. A criança já está construindo saberes numéricos, desde que a gente ofereça um espaço que permita investigar. Aqui também não teremos tempo de analisar e aprofundar, mas para você que entrará no programa Vivências na Pré-Escola, esse assunto logo será abordado lá no programa. Aqui os números estão inseridos dentro de uma brincadeira de papéis sociais e quando os números ganham um enredo simbólico, tudo se transforma. Imagine a proposta de uma loja, uma farmácia, um mercado, um escritório. A criança usa o telefone, digita senha, simula contas, preços, pagamentos. Aqui o número deixa de ser só um conceito e ganha uma função social. Isso é maravilhoso, professora, porque a matemática aparece dentro do faz de conta, cheia de sentido, de emoção. A criança atua como quem usa os números de verdade para organizar, para brincar, para criar. E veja, ela não está fazendo conta porque mandaram. Ela está fazendo conta porque ela precisa, porque a brincadeira exige isso dela. E é nesse contexto simbólico que a matemática ganha sentido real, porque aprender número não é decorar uma sequência, é reconhecer o valor que os números têm no mundo, na vida dela. Durante esse brincar, professora, você precisa observar a fala das crianças, observar o que aparece quando o número entra no faz de conta. Expressões como, quanto custa, deixe-me fazer a conta, eu vou ligar para alguém. São sinais de que a linguagem matemática está sendo incorporada de forma viva, espontânea e simbólica. Mas eu não conseguirei aprofundar esse assunto aqui também. Dá para ver quanta coisa você terá acesso quando ingressar no programa Vivências na Pré-Escola. Mas vamos seguir que ainda temos outros conteúdos para ver. Agora eu quero te apresentar uma estratégia valiosa, simples, mas transformadora. Troque os materiais, varie, combine objetos inusitados, reorganize os espaços, brinque com o que está à sua volta. Às vezes, só de mudar um detalhe, já nasce um novo convite. E sabe o que é mais bonito, professora? Você não precisa comprar nada novo para isso. Um pote de vidro que antes guardava mantimentos pode virar um suporte para pincéis ou uma base para uma proposta de desenho de observação. Um copo de requeijão que seria descartado pode se transformar em uma peça de construção, torre, pilar de uma ponte, estrutura de equilíbrio. O segredo, professora, está em olhar para esses objetos com olhos de professora investigadora. Sabe aquela professora que enxerga além do que está posto e percebe que a novidade não está em gastar, mas em reorganizar? Quando você, professora, muda a forma de apresentar um material, você muda também a resposta da criança. O mesmo objeto ofertado de uma outra maneira provoca outro gesto, outra exploração, outra aprendizagem. E junto com a troca dos materiais vem algo extremamente importante, que é manter o convite. Porque, no fim das contas, o que sustenta o encantamento e envolvimento das crianças não é o objeto em si, é o modo como ele é ofertado. E a intenção por trás é o convite silencioso que diz, venha, você pode criar, pode investigar, pode transformar. Mesmo aquele copo de requeijão agora no espaço da construção ganha uma nova vida.
Mesmo aquele pote de vidro que antes passava despercebido, agora provoca um outro olhar, um outro gesto, um outro pensamento. Por isso não se trata apenas de variar os materiais, mas de manter viva a mensagem que o espaço comunica. O convite precisa permanecer, precisa dizer à criança, mesmo sem palavras, aqui você pode ser quem você é, pode tentar, errar, experimentar de novo, pode imaginar, inventar, reorganizar o mundo com suas próprias mãos. E é esse convite feito com o corpo do espaço, com a estética dos materiais, com a escuta da professora, que sustenta o brincar potente. Quando o espaço convida de verdade, a criança responde com presença. Ela mergulha, inventa, ela habita. E o mais bonito, ela aprende, mesmo quando ninguém está ensinando. Me comprometo a gravar um vídeo e disponibilizar lá no programa explicando esse slide, porque esse assunto é riquíssimo e vai além da escrita do nome. Envolve a oferta estratégica dos materiais, envolve intenção de promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, além, é claro, de proporcionar a apropriação da escrita, do próprio nome e do nome dos colegas. Estamos chegando ao final da nossa aula e eu quero destacar que organizar os espaços não é enfeitar a sala para parecer bonita aos olhos dos adultos, mas é sobre ensinar sem precisar dizer uma só palavra. Quando o espaço é pensado com propósito, com estratégia, ele educa, ele provoca o pensamento, ele sustenta a brincadeira, convida a autoria, ele fala com o corpo da criança, com a curiosidade, com a vontade de saber. O ambiente, ele se torna um educador silencioso. E você, professora, passa a ser essa observadora atenta, que intervém com sentido, que escuta com os olhos. E essa é a grande virada. Deixar que o espaço também ensine. Porque quando ele está vivo, organizado, com intenção e estratégia, a aprendizagem acontece na ação, no gesto, no olhar da criança que brinca, que cria, que investiga, que erra e recomeça. Por fim, professora, eu te pergunto, que convite o espaço da sua sala faz hoje? O que ele ensina, mesmo quando você não está explicando nada? Na educação infantil, o espaço é uma linguagem. Ele comunica, ele provoca, ele sustenta o brincar e o aprender. E quando ele é organizado com intenção e estratégia, ele se transforma num educador silencioso, capaz de promover vivências profundas, significativas e encantadoras. E por isso que mais do que mudar um outro móvel de lugar ou variar os materiais que ofertamos, o que realmente transforma a prática é o olhar da professora, é o seu olhar, professora. Um olhar que observa com escuta, que organiza com propósito, que convida a criança a ser autora da sua própria aprendizagem. E essa organização está diretamente ligada a algo essencial, que é o nosso planejamento. Diante disso, na nossa próxima aula, vamos mergulhar nesse tema fundamental. Vamos falar sobre como planejar com sentido, com base no que as crianças mostram, sentem e expressam. Porque planejar não é escrever uma lista de tarefas que vão preencher o dia. É criar possibilidades reais de desenvolvimento, respeitando o tempo da infância, acolhendo o protagonismo da criança. Nos encontramos, então, na nossa terceira aula, que se chama Planejar e Ensinar, da acolhida às propostas, como intencionar o cotidiano da pré-escola. Até lá! Ah, mas antes um recadinho, eu estarei nos grupos de WhatsApp respondendo as dúvidas. Tchau, pessoal!